Glória a Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Senhor, este lugar é teu, Senhor, e a palavra também é tua. E eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei, a tua presença e a tua direção estão nesse lugar, Senhor, para nos abençoar. Eu te peço agora, em nome de Jesus, toma a minha vida, Senhor, para que a tua palavra possa fluir, para que a tua igreja, os teus servos possam receber esta palavra de orientação e assim poder caminhar, ó Deus, debaixo da tua bênção, seguindo e sabendo que o Senhor nos chamou para vivermos em comunhão contigo. Por isso, manifesta o teu poder, manifesta, Senhor, a tua palavra, a tua direção, e assim faz, ó Deus, cumprir a tua vontade na nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, todo o mal, todo o roubo de mente, o cansaço físico, todo o mal-estar. Nós repreendemos agora para que se manifeste a tua presença, o teu Espírito, para que aqui se manifeste, ó Deus, o fluir da tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. A Santa Ceia é uma instituição deixada por Jesus Cristo para que a igreja, a partir do momento em que ele iria subir ao Calvário, em que ele seria crucificado, ele deixasse um memorial para que todos pudessem saber que este sacrifício, esta entrega foi feita na cruz para que o homem fosse transformado de uma vez por todas. Diga assim comigo: o sacrifício da cruz é definitivo, ele é único e ele uma vez foi feito para todo sempre. Amém? Então, quando Jesus Cristo ele se reuniu com os discípulos, ele se reuniu para dizer aos discípulos o quanto aquele momento era um momento de transformação na história da humanidade. Talvez, irmãos, os discípulos não estavam muito apercebidos, eles não estavam muito conectados com aquele momento, porque certamente eles estavam ligados a Jesus de uma forma tão interessante que eles não imaginavam que um dia Jesus pudesse ser tirado deles de uma forma tão violenta, tão marcante. Eles imaginaram que talvez Jesus pudesse reinar, que Jesus pudesse assumir um posto público dentre os governantes. Jamais eles imaginaram que Jesus pudesse ser exposto, crucificado. Então Jesus se reúne com eles de forma muito pessoal, de forma muito particular, e nesse momento ele dá a sua orientação, e a palavra diz: na noite em que ele foi traído. A orientação que nós temos aqui, aliás, a ordem desse texto, nos mostra primeiro na noite em que ele foi traído, mas a verdade é que antes de acontecer essa traição, ele se assentou com os discípulos e ele partiu o pão e ele disse aos discípulos: olha, este é o símbolo do meu corpo, este é o símbolo do meu sangue que será derramado por vós. Eu não imagino que os discípulos fizeram uma leitura completa, fizeram uma leitura plena, enquanto estavam comendo aquele pedaço de pão e tomando aquele vinho juntamente com Jesus, porque eles não imaginavam que Jesus fosse para a cruz. Eles não tinham esta condição de traduzir aquele momento como o principal momento da humanidade.
Mas Jesus reúne estes homens, e mesmo que eles não conhecessem, mesmo que eles não soubessem o que estava acontecendo, era o momento em que o Senhor estava marcando a vida deles de forma definitiva. Nesta noite, eu quero, em nome de Jesus, chamar a tua atenção para isso. Às vezes, nós nos assentamos para cear. Às vezes, nós viemos à igreja para um culto de Santa Ceia. E às vezes, tratamos o culto de Santa Ceia como um culto rotineiro. Um culto como tantos outros que já participamos. Algumas músicas, elas fazem parte desse ritual musical cristão. Cantamos as mesmas músicas, às vezes nos assentamos nos mesmos lugares. Mas será que Jesus Cristo morreu para que a gente tornasse o nosso culto, a nossa celebração, em um ritual de celebração? Ou será que Ele morreu para transformar as nossas vidas? Será que Ele morreu para que a gente tenha simplesmente um culto mensal, onde a gente se lembre, olha, Ele morreu por nós? Ou será que esta morte implica em transformação da nossa vida? E hoje, a palavra do Senhor para você é essa. Talvez os discípulos não tinham ideia de que aquele momento, aquela reunião, aquela mesa, fosse o momento de transformação definitiva da vida deles. Assim como você talvez não tenha esta ideia, talvez você não esteja nem preparado para isso, talvez você não tenha estruturado a tua vida para viver uma poderosa transformação. Mas em todo o tempo que você andar com Cristo, que você envolver a tua vida com Ele, você deve ter esta certeza: Ele veio para transformar a tua história e para que você ande com Ele em novidade de vida. Amém? Diga isso comigo: Jesus Cristo, quando entra na vida de alguém, Ele transforma. Amém? Quantos desejam ser transformados porque estão andando com Cristo? Amém? A segunda observação desse texto nos fala que Jesus, sentado com os seus discípulos, Ele partiu o pão e Ele começou a orientar os discípulos dizendo: fazei isto em memória de mim. Era na realidade um memorial. Em lugar nenhum da Bíblia Jesus estava dando aos discípulos, dizendo: olha, toda vez que vocês comerem o pão, vocês vão estar comendo um pedaço de mim, não é o meu corpo. Ele trata este pão como um símbolo, e é como nós tratamos. Ele simboliza o corpo de Cristo, para que nós não nos tornemos cheios da idolatria, ou cheios de uma expectativa, e este culto então seja o culto em que nós vamos comer pedacinhos de Jesus, não é? Vem para a Santa Ceia, porque você vai ter um pedacinho de Cristo. Não, este é o símbolo do corpo, e Ele diz: fazei isto em memória de mim. Há uma lembrança, um fato que deve marcar as nossas vidas, um fato que deve nos lembrar: Jesus Cristo veio e morreu por mim. Ele veio para me dar salvação. Eu mesmo certamente não poderia mudar a minha história, não poderia salvar a mim mesmo. Eu mesmo certamente não tinha condições de alterar o cenário da minha vida, mas Ele veio por mim. E Ele diz: fazei isto como um memorial. O memorial é a lembrança. Você deve se lembrar todos os dias, se for necessário. Ele veio por você, Ele morreu por você, Ele entregou a vida por você, para que você saiba que você talvez não tenha condições de nada, e não tenha nem noção do momento em que você está vivendo, como os discípulos não sabiam, mas Ele veio por mim e por você. Amém? Diga isso: Jesus Cristo morreu por mim, e isto eu devo me lembrar todos os dias. É um memorial. Amém? Fazer isto em memória de mim. A lembrança que você deve guardar no teu coração todos os dias é essa. E quantas vezes você não se lembra, não sabe exatamente qual é a condição que está a tua vida, e em que instante Cristo quer entrar, mas Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se os discípulos soubessem que aquele era o último momento que eles estavam assentados com Jesus, talvez eles teriam reagido de forma diferente. Alguns deles teriam chorado, outros teriam tomado uma atitude diferente,
mas certamente eles naquele instante estavam sabendo que Jesus Cristo estava apenas ceando com eles. Jesus Cristo estava reunido com eles e dizendo: olha, faz isso em memória de mim. Não havia nenhuma surpresa, nenhum fator surpresa, não havia nenhum fator emocional. Jesus não usou desse sentimento para dizer aos discípulos: queridos, eu vou morrer, viu? Para que os discípulos se derramassem em lágrima. Olha, vocês não vão me ver nunca mais, viu? Eu vou sofrer demais. Jesus disse apenas: fazei isto em memória de mim. Ele estava marcando a vida dos discípulos, para que aquele fosse o instante em que eles soubessem: aconteceu algo que transformou a minha vida. E este deve ser o parâmetro que você deve ter em Jesus Cristo. A morte dele, a entrega dele por você, deve mudar a tua existência, deve mudar as tuas decisões, deve mudar a tua caminhada, deve te fazer cada dia mais saber: Cristo morreu por mim, e este dia já aconteceu na minha vida. Eu já tive o meu instante com Jesus. Então eu não posso tratar este dia de Santa Ceia simplesmente como um culto a mais. Eu preciso fazer em memória da minha transformação. Eu preciso me lembrar que o pecado, ele não pode ter domínio mais sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus Cristo, ele me purifica do pecado. Mas irmãos, nós cantamos isso, né? E a gente se acostumou com esta ideia. Tem uma música que o Martins me ensinou, é uma música muito antiga, que dizia assim: pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue. A igreja se acostumou com isso. A igreja sabe todas as músicas da Santa Ceia. Cristo já nos preparou um manjar. Quem está aqui? Aqui está o irmão que sabe todas as músicas da ceia. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós não temos que nos tornar ritualistas. Nós não temos que ter apenas o culto de Santa Ceia como o principal culto do crente. Nós temos que saber que este é o dia que talvez seja o mais importante da tua vida, porque Jesus Cristo morreu por você, porque Ele se entregou por você, para transformar a tua história, e para fazer com que você seja marcado pela sua morte, vivendo, e vivendo bem, vivendo abundantemente, amém? A segunda condição que eu encontro neste momento, é que Jesus diz aos seus discípulos, a respeito da aliança. Ele diz: este é o símbolo da nova aliança, este é o símbolo daquilo que está selado, que está firmado com Deus. E aí também nós aprendemos isso. Esta outra música quem me ensinou foi o Alex. Ele me ensinou uma música que dizia assim: Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é irmão, nós nos acostumamos com essas músicas. Nós nos acostumamos com tantas coisas na igreja. E assim também nós nos acostumamos com o ambiente da Santa Ceia. Mas Jesus, Ele disse aos discípulos: este é um memorial de aliança. Este é um memorial que precisa ser celebrado. E você precisa saber que Ele fez uma aliança e me conectou ao Senhor meu Deus, e Ele fez com que eu tivesse acesso às coisas de Deus. A palavra de Deus nos mostra que quando foi construído o tabernáculo, havia um véu que separava todo o povo de Israel e aquele lugar que era chamado Santo dos Santos. Mas quando Cristo morreu, a palavra diz que o véu, ele se rasgou, ele partiu-se em dois, simbolizando que este acesso entre aquilo que era impossível e a santidade do Senhor estava selada pela aliança que foi feita. É por isso que hoje eu e você
podemos ter acesso ao Pai. Quando você olha a Bíblia, você vai encontrar Deus falando com alguns homens. Você vai encontrar Deus falando com Abraão. Você vai ver que Deus falou com Isaac. Deus falou com Jacó. Mas nem todos os homens tinham acesso. Eles não falavam simplesmente com Deus. Alguns homens na história, segundo a Bíblia, foram separados para ter esse acesso, para ouvir a voz de Deus. Mas depois de Jesus Cristo, a palavra diz que Ele se tornou a aliança e Ele deu acesso a todos nós. Sabe o que isso quer dizer? Que a minha oração e a tua oração tem o mesmo valor diante de Deus, e que aquilo que você tiver como necessidade, basta você invocar o poder desta aliança. Esta aliança que foi feita por Jesus Cristo, neste ambiente em que Ele estava em comunhão com os discípulos, Ele estava dizendo que agora uma nova aliança estava sendo feita com o Pai. E tudo aquilo que você pedir em meu nome, tudo aquilo que você disser ao Pai em meu nome, Ele fará. Jesus estava dizendo: agora há um caminho, há uma ligação, há uma oportunidade de você se ligar ao Pai. Esta noite é a noite para você se lembrar disso e para você comemorar esta verdade. Eu posso fazer a minha oração aqui ou na minha casa. Eu posso levantar as minhas mãos, porque eu tenho um caminho, eu tenho uma aliança que está firmada entre eu e Deus. E nesta aliança há uma promessa, e nesta promessa está a vontade de Deus, e onde está a vontade de Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode paralisar. Talvez seja o momento de você começar a orar agora e dizer: Senhor, esta aliança está viva ainda, e esta aliança foi firmada, então eu vou começar a clamar pelo poder da aliança, e esta aliança se chama Jesus Cristo. Ela é a aliança definitiva. Talvez, se Deus nos olhasse sem este filtro, sem esta aliança, Ele veria em nós todos os pecados que nós cometemos durante a nossa vida, durante esta semana. Ele veria em nós toda a condição pecaminosa, porque a palavra diz: todos pecaram. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê através de Jesus Cristo que você foi comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo, e você foi marcado por este sangue. Você está comprado definitivamente para estar com Deus. Amém? E se eu tenho esta marca de sangue, se eu estou marcado por esta condição, certamente o pecado não tem domínio, o pecado não pode mais roubar a minha vida da presença do Senhor, porque eu fui resgatado. É uma nova aliança que me faz entender que eu estou em comunhão com o Pai, que eu estou ligado a Ele, e que não depende de mim, depende de Jesus Cristo. E em terceiro e último lugar, a palavra do Senhor nos diz que Ele chamou os seus discípulos e disse: vocês vão fazer isso até que um dia vocês façam de novo comigo, vocês se assentem na minha presença. Fazer isto em memória de mim. Sabe, irmãos, Ele chamou todos os discípulos, até mesmo aquele que havia de traí-lo, porque Ele queria que a todos eles fosse dada a oportunidade de comunhão. Amém? Diga assim comigo: comunhão é uma ordenança do corpo de Cristo. Diga isso com fé: comunhão é uma ordenança do corpo de Cristo. Nós vivemos dias em que as pessoas estão cada vez mais procurando os seus ideais, as suas convicções, aquilo que lhes atrai, e cada vez menos a prática da comunhão está sendo empregada entre os seres humanos. Mas Jesus Cristo reuniu todos os discípulos, independente de quem eles fossem, e naquele momento de comunhão, Ele partiu o pão,
Ele deu a eles todos a mesma oportunidade. Quem quer ter a mesma oportunidade que venha da parte de Deus para a tua vida? Levante a tua mão e diga: Deus, eu quero todas as oportunidades que o meu irmão também tem. Às vezes nós nos achamos melhores ou piores, e vemos que alguém do nosso lado tem um testemunho, tem um milagre, tem uma vitória, tem uma resposta. Mas Jesus deu a mesma oportunidade na comunhão dos discípulos. Todos nós temos uma chance de viver uma mudança de vida. Amém? Diga assim comigo: eu também tenho uma nova oportunidade em Jesus Cristo. Amém? Esta comunhão faz com que você tenha liberdade, acesso a Deus, porque a palavra de Deus nos mostra que nesse ambiente de comunhão, Jesus Cristo estava dizendo aos discípulos que ele seria morto, que ele seria pendurado na cruz, que ele seria entregue na mão dos soldados. E naquele ambiente de comunhão, talvez fosse o principal momento, e os discípulos estavam recebendo toda aquela carga de informação para a transformação do mundo, e estavam em comunhão. Amém? Talvez você precise andar mais em comunhão para vencer o dia mau, para vencer toda a descarga de informações que o mundo está trazendo contra a tua vida, e você se sente cansado, se sente oprimido, se sente cheio de fraquezas. A comunhão com o corpo de Cristo vai mudar a tua história e vai dar a você alegria, vai fazer com que você viva uma experiência que é gerada pela comunhão daquele que anda na presença do Senhor. Jesus Cristo disse: Pai, eu rogo para que eles sejam um. Já imaginou, irmãos? Nós todos aqui sendo vistos por Deus como um só corpo. Talvez você vá pensar: e é impossível isso. Cada cabeça pensa de um jeito, cada um tem os seus sonhos, mas Jesus orou pela nossa comunhão. O desejo dele é que nós andemos em comunhão. E ele disse: Pai, eu rogo é que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. O desejo de Jesus Cristo é que a comunhão possa nos fazer vencer dificuldades, problemas, lutas, situações que não têm solução. A comunhão em Cristo Jesus vai nos dar vitórias se nós andarmos em comunhão. Satanás tem cada vez mais incentivado a divisão de ideias, a divisão de sentimentos, de pensamentos, tem criado nichos, colônias, separações, mas Jesus nos chamou para a comunhão. Amém? Eu me lembro ainda que tinha uma música que era cantada na igreja, que dizia assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos. Eu estou terminando essa palavra, mas eu quero que você entenda. O texto que nós lemos diz assim: portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e assim beba desse cálice. Eu quero encerrar essa palavra, mas antes de encerrar, eu quero que você reflita em primeiro: será que você tem a ideia do que é realmente assentar-se à mesa de Cristo, sabendo que este é um memorial, que Ele te chamou aqui para te dizer: querido, eu sou o Senhor da tua vida, e eu entreguei a minha vida pela tua, para que você não sofra mais. E às vezes você insiste em andar no sofrimento, na decepção, na angústia. Segundo, o momento da Santa Ceia é o momento em que Jesus deixou como aliança, e Ele diz: eu sou aquele que te liga a Deus. E no momento em que você está aqui assentado, você não consegue se conectar a Deus, você não consegue pensar nas coisas dos céus, por qualquer que seja a circunstância. Esta aliança precisa ser revista agora, porque Jesus Cristo,
ele é a aliança que te liga a Deus. E em terceiro, esta condição de comunhão. Irmãos, eu não consigo entender que andar com Jesus Cristo, conhecer o poder dele, saber que ele é fiel e que ele se entregou por mim, me faça ser alguém tão severo com o meu irmão, tão crítico, me faça às vezes não ter comunhão com ele. Mas eu quero me assentar à mesa, mas eu insisto nisso, eu quero participar do corpo, eu quero estar nesse ambiente, mas eu não quero ter comunhão. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a tua vida nesta noite: é hora de você entender o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele veio para que você tenha comunhão, e a comunhão fala de vencer aquilo que te impede de se conectar ao corpo. A comunhão fala de você renunciar às tuas vontades, os teus desejos, fala de você vencer aquilo que muitas vezes te faz ter preconceitos. Comunhão te liga ao corpo, e foi isso que Jesus Cristo estava determinando aos discípulos: olha, este é meu corpo, que é partido por, não, você não, Judas, por todos, menos por você. Jesus não fez acepção de pessoas, Ele não fez separação de ninguém, todos estavam incluídos. E eu quero perguntar nesta noite, em nome de Jesus, você não precisa me responder: se hoje o Senhor te fizesse sentar ao lado daquela pessoa que você sabe que te feriu, que te causou angústia, que te traz dificuldades, e dissesse a você: queridão, este é o meu corpo, que é dado por vós, como é que estaria o teu coração? Talvez você ia olhar para o teu irmão e ia pensar assim: Jesus, não dá para ele não, porque ele não merece. Jesus, não quero ter comunhão com esta pessoa, Jesus, porque ele me feriu. Esta noite é noite de renúncia, porque o Senhor te chamou para se assentar à mesa. Ele te diz: eu sou a nova aliança, este é o meu corpo, é o meu sangue que é derramado por vós. Talvez assim como os discípulos, hoje você não entenda exatamente qual é o instante, qual é o momento, o que está acontecendo na tua vida. Talvez você esteja como os discípulos, recebendo uma palavra aqui, e Jesus distribuindo pão a eles e dizendo: olha, este é o meu corpo. Se os discípulos soubessem que Judas era o traidor, naquele momento, eu não tenho dúvidas, eles teriam colocado ele para fora. Se os discípulos soubessem que Pedro iria negar Jesus, eles teriam estabelecido um nível de preconceito tão grande. Foi por isso que Jesus chamou todo mundo indiscriminadamente e disse: olha, este é o meu corpo. Nesta noite, eu quero que você entenda que a palavra do Senhor é inclusiva. Ela está te trazendo para uma condição de comunhão. Não importa quem seja você, não importa que condição está a tua vida, não importa como você viveu ou conheceu Jesus Cristo até agora, Ele está te chamando e está te dizendo: é um tempo de transformação, porque a partir deste momento, a partir deste instante, Ele diz: fazei isto em memória de mim, para a transformação da tua história. Os discípulos, a partir daquele momento, já não eram mais os mesmos. Pedro foi transformado, Judas saiu para cumprir o seu propósito, e cada um tinha definitivamente estabelecido, a partir daquele momento em que estavam assentados com Jesus Cristo. E eu quero profetizar sobre a tua vida esta palavra: a partir deste momento em que nós nos assentamos à mesa para celebrar a morte de Jesus Cristo, a tua história de vida será transformada em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você curve a tua cabeça por um instante em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos, e quero pedir a você, em nome de Jesus, que você reflita nesta noite sobre estas três verdades. A Santa Ceia é um memorial,
Jesus deixou para que nós nos lembremos, para que a gente possa saber o motivo pelo qual Ele se entregou por nós. A Santa Ceia é o ambiente de aliança. A Santa Ceia é o ambiente onde você precisa romper as suas barreiras, onde você precisa romper os teus medos, para permitir que através do sangue de Jesus Cristo, que é o símbolo da nova aliança, os teus temores e as tuas impossibilidades sejam lançadas por terra. E em terceiro, a comunhão. E eu quero te dar uma recomendação segundo a palavra do Senhor. Talvez você não consiga ter comunhão com alguém que te feriu. Talvez você não consiga nem perdoar. Você está tão ferido, tão machucado, e não consegue ter comunhão, não consegue perceber o sacrifício de Jesus Cristo. Esta noite é noite de comunhão, e eu quero que você ore aí no teu lugar, porque a palavra diz: examine-se pois o homem a si mesmo. Ele te chamou para te incluir no sacrifício da cruz. Ele te chamou para que você vença todas as tuas dificuldades nele, para que você vença os teus medos e você saiba que Ele é o autor da vida e a vida abundante. Declare comigo agora em oração em nome de Jesus. Diga assim: Senhor. Diga com fé, com coragem. Diga: Senhor, nesta noite, segundo a tua palavra, este momento é um momento precioso para a minha vida. Este momento eu quero ter em minha mente a lembrança do teu sacrifício por mim. Eu sei que ele não foi em vão. Nesta noite eu recebo o poder da aliança, e ela me diz que tudo aquilo que eu pedir em teu nome, Jesus, ao Pai, Ele me fará. Eu agradeço pela aliança que o Senhor fez comigo e Deus, porque eu desejo viver as promessas, e nesta noite eu recebo a tua palavra sobre a minha vida, e eu declaro agora, em nome de Jesus, que tudo aquilo que me impedia de ter comunhão está sendo quebrado, anulado na minha vida agora, em nome de Jesus. Agora eu libero o perdão, agora eu recebo o teu perdão, agora eu recebi a tua palavra, e eu quero andar em comunhão, porque eu quero fazer parte do teu corpo, Jesus. Eu recebo hoje a tua palavra sobre a minha vida, e ela é verdade sobre mim, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém e amém. Com os teus olhos fechados, com a tua cabeça curvada nesta noite, em nome de Jesus, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida.